glorifica o teu Senhor. Irmãos, vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 4. Nós expomos o versículo 1 ao 3 no domingo passado, e desse domingo, o versículo 4 ao 8. Vamos caminhando paulatinamente. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Chegando-vos para ele a pedra que vive e rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram poucos. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus de toda graça, todo amor, Deus, nós chegamos a esse momento, Deus. Nosso pedido é que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, Deus, a Tua voz, Senhor. Que Teu Espírito Santo, aquele que habita em nós, ó Pai, Ele fala o nosso coração através da pregação da palavra. Edifica, Deus, a Tua igreja. Possamos sair daqui transformados, pois só a palavra tem esse poder. Deus, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre, o tema de hoje vai ser o fundamento da construção da casa espiritual. Eu sempre tenho trazido temas, sempre tenho colocado um tema a cada texto que nós vamos trabalhando e pregando. E o de hoje é exatamente isso, o fundamento da construção da casa espiritual. É interessante, irmãos, a forma como Pedro escreve o capítulo 2. Ele faz constante uso de palavras do Antigo Testamento aplicadas ao Novo Testamento. É comum ele fazer isso, e ele fundamenta toda a teologia do Novo Testamento baseada no Antigo Testamento. A primeira palavra que constantemente era usada no Antigo Testamento, por exemplo, e a gente viu hoje de manhã, vou citar muita pregação de hoje de manhã, no original a palavra é chegando-vos. Se você prestar atenção lá no versículo 4, ele começa com essa palavra, chegando-vos, ou aproximando. Lembram que a gente trabalhou isso hoje de manhã, se aproximar de Deus, se achegar de Deus. Veja, essa palavra é tanto usada no livro de Levítico, capítulo 9, Deuteronômio, capítulo 4, quando se o povo se aproximava do tabernáculo e dos sacerdotes para levar o seu sacrifício, nesses textos que eu falei. Se a gente olhar em Êxodo, capítulo 12, capítulo 5 também, eles se aproximavam em adoração a Deus, chegando, se aproximando. Se a gente for para Hebreus, por exemplo, capítulo 7 também, eles se chegam em adoração ao Senhor, se aproximando do Senhor. Capítulo 7, capítulo 4 de Hebreus, vai constantemente, na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, a gente vai ver sempre essa palavra, se aproximando, chegando-se ao Senhor. Pedro usa essa mesma palavra de se aproximar de Deus, do tabernáculo, para fazer sacrifício, para se aproximar em adoração a Deus. Só que aqui ele usa essa palavra para ser chegando-vos a Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Pedro usa essa mesma palavra, se aproximar de Deus ou do tabernáculo, dos sacrifícios, para agora usar se aproximando de Cristo, e Cristo a pedra rejeitada. Ele não usa por acaso, irmãos. Não está aqui aleatório. Ele poderia usar qualquer outra palavra para dizer isso, mas ele usa a mesma palavra, exaltando a importância de nos achegarmos a esse Deus que está perto de nós. Pedro lembra que, veja só, ele está lidando com pessoas que estavam sendo perseguidas, esse é o contexto, nós sabemos, pessoas que estavam peregrinando
em nações diferentes, em cidades diferentes. E agora Pedro usa essa palavra e lembra para aquele que era um misto de pessoas, tinham gentios, tinham judeus convertidos. Então Pedro ele usa essa palavra de forma proposital, né? Para lembrar o povo judeu convertido, judeu cristão, que não há motivo mais para a aproximação de Deus por meio de rituais. Veja, você não precisa mais de todo o sistema de rituais do Antigo Testamento para se aproximar de Deus. Você não precisa mais levar um cordeiro para se aproximar de Deus, e levar um cordeiro para o sacrifício, ou no templo, para o tabernáculo. Você não precisa mais de nada ritualístico, né? Místico, simbólico, para se aproximar de Deus. Você não precisa mais de nada disso. Você precisa do próprio Cristo. Se aproximem dele, vocês se aproximam de Deus, cheguem a ele em adoração, entendendo que ele é o próprio Deus e ele é suficiente para as nossas vidas, para a vida de vocês. Se aproximem de Cristo. Não precisa mais de cordeiro, não precisa mais das festas, não precisa nada desses rituais que vocês faziam. Vocês só precisam daquilo que aqueles rituais apontavam. Vocês precisam de Cristo. Mas qual é o motivo, né, irmãos, de nós nos achegarmos a Cristo? Por que nós temos que nos achegar a Cristo? Então, eu vou fazer uma divisão nesse texto, nada convencional, nada comum. São poucos textos que nós podemos trabalhar assim, mas esse é um deles, para a gente melhor entender os objetivos das palavras, das frases e da intenção do autor. Note que Pedro inicia dizendo que o povo devia se chegar a ele. Veja no versículo 4, chegando para ele. Logo em seguida, Pedro vai narrar quem é ele. Pedro diz assim que ele é a pedra que vive, rejeitada. E lá no versículo 5, Pedro deixa claro que o objetivo de nos achegarmos a ele. Veja como há um parêntese no texto, no versículo 4, chegando para ele. E agora ele vai dizer quem é ele: pedra rejeitada, pedra que vive, rejeitada pelos homens, eleita com Deus. Também vós mesmos como pedras que vivem. Aí agora vai dizer o objetivo de se achegar a Deus. Ele vai dizer assim, porquanto, ele vai dizer assim no versículo 5, se a gente apagar um pouco esse parêntese por enquanto, ele vai dizer, chegando-vos para ele, versículo 5, sois edificados, casa espiritual. Antes disso, entre isso, ele está falando somente de Cristo, somente da pedra rejeitada. Então a gente vai acompanhar esse raciocínio, né? A gente vai falar primeiro, nos achegarmos a Cristo como casa espiritual, e depois a gente volta para tratar de quem era esse Cristo, quem é essa pedra rejeitada, para poder a gente melhor entender. Eu não sei se isso melhorou ou se piorou nosso entendimento, mas vamos acompanhar aos poucos, a gente vai conseguir entender em nome de Cristo. Vamos lá. Então leríamos assim: chegando para ele, sois edificados casa espiritual. Veja, os peregrinos, novamente digo, os perseguidos, quando eles se achegassem a Cristo, não mais se deslocando para o tabernáculo, não saindo do lugar que eles estavam para chegar ao templo, mas bastava olhar para Jesus Cristo e entender que agora eles são casa espiritual. Isso era meio confuso para os judeus. Eles tinham o costume de sair em peregrinação das suas casas, muitas vezes 2, 3 dias de distância, e ir para o Monte Sião, por exemplo, caminhando, cantando os salmos de degraus, louvando a Deus, enquanto chegava lá com seus sacrifícios 3 vezes no ano, nas festas, e chegavam lá, e lá era a presença de Deus que morava ali naquele lugar. E agora Pedro desconstrói tudo isso e vai dizer, vocês não precisam mais se deslocar de casa para se aproximar de Cristo. Vocês são casa espiritual. O Deus habita em vocês. Tudo que o povo queria, Deus habitando no meio do seu povo. Agora Deus habita e eles não entendem isso. Eles estavam tão acostumados com o ritual, com a tradição, que eles não entendem que agora eles não precisam mais todo esse ritual, porque Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no seu povo. Veja, era normal, os judeus saírem, sentirem um certo desconforto com a situação que eles estavam vivendo. Sabemos que o modo como Deus salva, eu já falei disso, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? O modo como Deus salva o seu povo sempre foi o mesmo, sempre foi graça.
Então, a graça salvou o povo no Antigo Testamento e a mesma graça salvou o povo no Novo Testamento. Isso é claro para a gente. Mas vamos chamar o tempo, me permitam, né? Vamos chamar o tempo de graça no Antigo Testamento de antiga dispensação. Um tempo da graça no Antigo Testamento. Para a gente entender melhor o texto e o contexto, né? Então, a graça no Antigo Testamento ele vai chamar de antiga dispensação. E a graça no Novo Testamento, nova dispensação. Ficou claro isso, né? E aí, sendo assim, era comum os judeus convertidos sentirem um incômodo com a situação que eles estavam vivendo. Estavam vivenciando. Na antiga dispensação, no tempo da graça do Antigo Testamento, eles caminhavam para Jerusalém, que eu acabei de dizer, né? Eles iam para o Monte Sião, eles depositavam os seus sacrifícios, e era também uma forma de terem os seus pecados perdoados, e por meio desse sacerdote, e suas orações eram ouvidas por Deus por causa do incenso, do sacrifício, daquele sistema sacrificial do Antigo Testamento. Isso na antiga dispensação. De certa forma, era cômodo para os judeus realizarem todos esses rituais, por meio de templos, de sacrifícios, de cordeiros, por meio de, parecia algo que era em troca, né? Eles faziam isso e recebiam a bênção de Deus. Eles não estavam acostumados a não fazer nada e receber a bênção de Deus, né? Me permitam dizer assim, me entendam? Rituais esses cheios de glória exterior, sacerdotes numerosos, um templo gigantesco. E agora eles não precisam ouvir mais nada disso. Irmãos, a incredulidade do nosso coração é tão grande, tanto daquele povo quanto o nosso hoje em dia. E, irmãos, a gente precisa de um Deus que possamos enxergar e um Deus que possamos tocar. A gente precisa ainda hoje nós ainda precisamos de rituais. O nosso coração pede isso, na verdade, né? Pede esse tipo de coisa. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Dispensação, isso era muito mais forte. Você vê as heresias das igrejas hoje, né? Eles trazem métodos ou rituais da Antiga Dispensação para dentro da igreja hoje. Trazem elementos da Antiga Dispensação para a igreja. Pasmem, irmãos, tem igreja que leva arca, que tem a Arca da Aliança. Veja, está desconstruindo tudo aquilo que Cristo fez por nós. Está regredindo. Pedro está dizendo aqui, vocês não precisam de nada disso. Pedro escreve essa carta para cristãos perseguidos. E agora caminhando contrário a Jerusalém, não para o Monte Sião, mas contrário a Jerusalém, perseguição e medo, falando do Evangelho para as pessoas que nunca fizeram um sacrifício na vida, sendo discriminados por essa sociedade, se ajuntando com pessoas que eram consideradas impuras, comendo da comida deles, mas que foram alcançadas pela mesma graça na nova dispensação. Veja a confusão na cabeça de um judeu convertido. Era grande. Imagine só a cabeça desses judeus convertidos, cristãos. Devia estar uma loucura. Na antiga dispensação eles tinham a glória e a glória era vista. Rituais, exclusivismo. E agora na nova dispensação ele tem perseguição, templo derribado, marginalizados e glória interna. Eles não queriam isso. No fundo do coração idólatra, eles não queriam isso. Eles queriam ser os sacerdotes com as estolas sacerdotais. Nos evangelhos vai dizer que os judeus eles usavam filactérios, né? Era um suporte de couro que eles colocavam no braço, e dentro tinha um pedaço da Torá, e tinha tranças, e quanto mais tranças tinha, maior era a santidade daquele homem. Eles faziam questão disso aí com seus filactérios gigantes. Era a glória que dava aquele povo. Veja, eles eram uma coisa na antiga dispensação, e na nova dispensação era totalmente contrário a isso tudo. E é isso que Pedro usa como argumento principal no texto, mostrando a superioridade da nova dispensação, da nova aliança. O apóstolo afirma que eles são casa espiritual. Veja, a casa espiritual é o ápice disso, ou melhor dizendo, é o fechamento disso. Tudo isso caminhou para um Jesus crucificado, morto,
para o Espírito Santo descendo em Atos capítulo 2 para morar dentro do seu povo. Tudo isso aconteceu. Bem, é interessante, irmãos, porque eu sempre falo isso, mas desde o Antigo Testamento você vê a glória do primeiro templo, você vê a glória do segundo templo, é menor que a glória do primeiro templo. O primeiro templo era muito maior do que o segundo, depois é derrubado também. Veja, a glória externa vai diminuindo enquanto vai se aproximando de Cristo. E agora Cristo vem sem glória alguma, glória humana, sem glória alguma, caminhando num animal, num jumento, com vestes pobres, sendo humilde. A glória externa já não existe mais. Devemos glorificar em espírito e em verdade o nosso Deus. Pedro diz que tudo que eles buscavam no exterior, na antiga dispensação, agora por meio de Cristo, eles possuem dentro deles o Espírito Santo de Deus, mas não é visível, e por isso não é atrativo. Não há mais necessidade de se deslocar para encontrar a Deus, não há mais necessidade de um sacerdote para falar com Deus, nem você não precisa chegar a outra pessoa para ter acesso a Deus, não mais. Mas parece que eles queriam isso para eles queriam regredir. Não há mais necessidade de cumprir rituais de sacrifícios. Com Cristo agora, Deus habita no homem. Deus habita no meio do seu povo, dentro do seu povo. E em Cristo nós temos livre acesso com esse Deus, onde quer que nós estejamos. Porque nós somos casa espiritual, ou casa do Espírito. Esta é a tese de Pedro nesse começo do capítulo 2. Os judeus convertidos não precisavam de toda a liturgia, de todo o ritual para entrar na presença de Deus. Isso era confuso para eles. Eles sempre dependiam de uma outra pessoa superior a eles para ter algum acesso a Deus. Cristo diz: eu sou o sumo sacerdote. Vocês não precisam mais de uma pessoa. Eu vou advogar por vocês ao meu Pai. Veja, eles são casa de Deus, morada do Espírito Santo. E qual é a consequência do povo de Deus ser casa de Deus? O que é que isso implica? Quais são os benefícios disso? Primeiro é ser sacerdócio, né? Sacerdócio santo, como diz a continuação do texto. É a mesma tese de Paulo quando ele escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos ler mais na frente. Sacerdócio santo. Pedro, ele continua escrevendo a mesma coisa que Paulo escreve. Veja a continuação do versículo 5, veja lá. Depois a gente volta para o 4, tá, irmãos? A fim, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E o que é sacrifício espiritual? Cara, você acabou de dizer que não precisava mais de ritual, que não precisava mais de sacrifício. E agora Pedro está dizendo que precisa de sacrifício. Sacrifício espiritual. O que é sacrifício espiritual? E aí eu uso a própria palavra de Deus para responder isso. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é o sacrifício espiritual? É o vosso culto racional. Nós não precisamos mais de cordeiro, nós não precisamos mais de animais, nós não precisamos mais de derramar sangue, mas o sacrifício espiritual é o vosso culto racional. O sacrifício espiritual é o nosso culto a Deus, a nossa adoração ao Rei dos Reis, é todo o nosso corpo louvando o Criador e o Redentor das nossas vidas. É só assim para a gente aproveitar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, como diz a continuação do texto de Romanos. Tudo isso só é possível pela obra de Jesus Cristo. Essa primeira parte do texto fica claro, irmãos, que nós somos casa espiritual de Deus, não só aqueles homens a quem Pedro está escrevendo, como nós também. Nessa nova dispensação, a qual nós estamos vivendo, a dispensação da graça também, temos o privilégio de ser o templo do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, o qual nós temos livre acesso ao Pai. Mas na segunda parte do texto,
Vamos saber em detalhes quem é essa pedra. Nós já sabemos, né? Mas em detalhes, quem é essa pedra angular ou pedra rejeitada? Como Cristo tornou isso possível? Quem enviou essa pedra para a terra? E aí voltamos ao versículo 4 agora. Entendendo primeiro que nós somos casa espiritual de Deus, mas qual é o fundamento dessa casa? Essa casa foi construída sobre o quê? Veja o versículo 4. A pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O apóstolo Pedro ele trata Cristo como uma pedra. Pedra essa que foi rejeitada pelos homens, diz o texto. Se lembrarmos o próprio Pedro pregando logo após o Pentecostes, vemos ele lá no capítulo 4 de Atos, diante do Sinédrio, com ímpeto, né? Mesmo diante de pessoas poderosas que podiam prendê-lo e até matá-lo. E aí Pedro prega bem com as autoridades, ali diz: este é Jesus, a pedra rejeitada, é pedra rejeitada por vós, e os construtores, a qual se tornou pedra angular. A tese de Pedro é que Jesus era a pedra angular de Deus. A pedra angular de Deus já era antiga. Na verdade, ele bebeu esse fato, né? Pedro ele bebeu do próprio Antigo Testamento. Mas ele acrescenta: essa pedra, além de ser rejeitada, ela foi eleita e preciosa por Deus. Pedro declara nesse versículo que Cristo, Filho de Deus, eleito ou predestinado antes da fundação do mundo, para salvar o povo dos seus pecados, precioso. E aqui a palavra precioso, que significa honrado, honra, foi rejeitado pelos seus, mesmo sendo o fundamento da casa daquele povo. Veja, a confusão. É como se o povo construísse a casa, é como se a casa fosse construída. Eles quisessem tirar o alicerce da casa, a pedra que sustentava a casa. Eles queriam construir a própria base. Eles queriam construir o seu fundamento. Ele vai dizer: veja, o fundamento da casa espiritual é a pedra angular. A pedra angular é Jesus Cristo, ao qual vocês rejeitaram. Vocês querem que a casa de vocês caia. No versículo 6, Pedro cita o Antigo Testamento. Veja lá. E ele cita o profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. E agora o profeta sendo boca de Deus. Veja o que ele diz no versículo 6. Por isso está na Escritura: eis que ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. O profeta, sendo boca de Deus, já havia previsto que no Monte Sião, onde ficava o templo, o próprio Cristo vai ser chamado de Sião. Veja, por várias vezes os salmistas chamam o próprio Cristo, apontam para o Cristo falando de Sião, onde ficava o tabernáculo. E vai dizer que esse Sião, que essa pedra, que esse Cristo é a pedra angular. Deus Pai elege, cheio de honra, e coloca como fundamento da casa. Veja, porque a casa espiritual nunca é derrubada? Porque aquele que é casa do Espírito Santo nunca vai ser derrubado. Porque você nunca vai deixar de morar nessa casa. Porque o Espírito Santo, por exemplo, nunca vai deixar de morar nessa casa. Porque o fundamento dessa casa é o próprio Jesus Cristo. Você pode deixar a casa bagunçada. Você pode deixar a casa empoeirada. Você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas jamais essa casa vai ser derrubada. Porque o fundamento dessa casa é o próprio Jesus Cristo. Veja que Pedro termina dizendo, como Isaías no final do versículo, né? Que nele crê, que não crê, será envergonhado. Perdão, ao contrário. Quem nela crê, de modo algum, não será de modo algum envergonhado. Ou seja, quem nela crê será honrado. Quem crê nessa pedra angular será honrado. Mas no versículo 7, Pedro ele começa a trazer um contraponto disso aí. O contraste, né? O contrário. Veja só: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que foi rejeitada, para os descrentes, versículo 7.
Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Meus irmãos, a pedra, se vocês, não sei se vocês conhecem, mas na engenharia, né, a pedra angular, e hoje chamada por alicerce, né, o alicerce do edifício, da construção, veja, é a pedra que é colocada, que ela guia todas as outras pedras sendo colocadas. É dali que sai o ponto inicial para que se dê início à construção do edifício. É baseado naquela pedra. E é sobre aquela pedra que é fundamentado o edifício. Se não tiver uma pedra a qual eles podem se guiar, se o construtor ele ignorar a pedra angular, o alicerce do edifício, o edifício, além de não ser sólido, além de não ter fundamento, não terá prumo, não terá direção, vai ficar uma tronchura, como nós dizemos, né? E nem um guia. Vai ser uma coisa torta, capaz de cair a qualquer momento. É exatamente como fez quando rejeitou a Cristo. Ele constrói o seu próprio edifício da vida. Ele coloca a sua própria pedra angular. Ele se baseia nos fundamentos do pecado. O seu guia é o próprio coração corrupto, enganoso, que está sempre de ouvidos abertos para a serpente. Eles rejeitaram a coisa mais importante das suas vidas. Aqueles que iriam guiá-los para a nova morada. Aquele que era o prumo das suas vidas. Aquele que era o fundamento das suas casas. Mas mesmo assim, foi rejeitado. Interessante, irmãos, que na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, não sei hoje como está esse costume ainda, mas geralmente, eu nunca vi, mas já li em jornais da IPB, que quando ia ser construído um recinto, né, um lugar do culto, um templo, né, entre aspas, quando era construído, feita uma edificação, né, as quatro paredes, antes de ser colocado a pedra fundamental, que ia dar o alicerce, o guia, eles cavavam um buraco, cimentavam, deixavam tudo bonitinho, e lá eles colocavam uma Bíblia, um jornal presbiteriano do dia e uma lista com os membros fundadores da igreja. Eles faziam isso. Um dia nós vamos fazer a nossa também. Eles faziam isso. Eu acho que ainda fazem, muitos ainda fazem. Também no interior a gente faz muito isso. Então, veja, eles colocavam a Bíblia, o jornal e a lista do membro. Nossa, o jornal e a lista não podiam faltar. Porque eram coisas a mais, eram informações históricas. Mas a Bíblia, além de ser uma informação histórica, simbolicamente ali, é a grande pedra fundamental da igreja. Não só colocava ali para guardar a história da igreja, do povo presbiteriano, da crença, mas também simbolicamente a Bíblia significava é sobre essa rocha que a igreja está sendo levantada. É sobre esses parâmetros. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É o nosso guia. É isso que Pedro vai dizer mais à frente. Pedro entende exatamente isso. Veja lá no versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, para aqueles que não creem, né? São estes que tropeçam onde? Na palavra. Pedro entende isso. Os que não creem, essa pedra angular, ela passa de ser uma pedra de guia, de fundamento, de solidez, para ser uma pedra de tropeço. Pedra que os guiará para o inferno, por desprezarem o Salvador. Muitas versões traduzem o final desse versículo 8, veja só como está lá. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Muitas traduções em português traduzem esse final do texto, diz assim, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Algo parecido, né? Foram postos, destinados. Podemos observar, irmãos, que mesmo não sendo o melhor versículo para falar dessa doutrina, a doutrina da dupla predestinação, que Deus predestinou uns para a salvação
e outros para a perdição. Mas a grande jogada desse versículo é o que define esse tropeço. Eles tropeçam em quê? Eles tropeçam na Bíblia, na palavra de Deus, e por isso são rejeitados. Interessante porque a palavra Bíblia significa vara de medir, é algo que mede, algo que dá o tamanho. Veja que ela é a norma do ser humano, ela é o manual de vida, é por ela que o ser humano é julgado, é ela que nos dá a lei, é através dela que conhecemos Deus e o seu Filho, é ela que nos mede. Veja, irmãos, essa revelação que nós temos, a revelação é comum, que é toda essa natureza, as aves, a fauna e a flora, tudo isso que está ao nosso redor, revela que há um Deus Criador. Mas, irmãos, só a revelação especial, que é a revelação da palavra de Deus, revela que há um Deus Redentor. A criação comum não nos salva, mas nos condena. Porque eu olho para a criação e vejo que há um Deus e não creio nele. Mas a revelação especial de Deus, a Bíblia, aquela que nos mede, essa sim, revela o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, e vamos abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas têm, já trazendo a mensagem de manhã para dentro de hoje também, para dentro de agora à noite, muitas pessoas têm trazido para dentro das igrejas, irmãos, com uma desculpa, né? Dizendo que a Bíblia não proíbe, e por isso eu faço. A Bíblia não proíbe que eu tenha teatro no culto, e por isso eu coloco o teatro no culto. Veja, a Bíblia não proíbe que eu dance no culto, e por isso eu danço no culto. A gente não olha para a Bíblia assim, irmãos. A Bíblia não proíbe que eu fumo também. Que eu fume, né? Nem por isso eu fumo. Há princípios na palavra de Deus que são claros. São coisas deduzidas da própria palavra que nos deixa a gente claro aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. Nós olhamos para o culto como temos um princípio regulador do culto, e essa é a palavra de Deus. E a gente olha não nessa perspectiva normativa, aquilo que não está escrito eu posso, aquilo que não proíbe eu posso, mas a gente olha, eu só posso fazer aquilo que Deus ordenou. Nós não queremos ser melhores que ninguém, irmãos, mas queremos servir ao Deus da melhor forma. E a gente olha para o culto fazendo aquilo que Deus ordenou, e não aquilo que a gente acha que pode ou não. Mas voltando ao texto, irmãos, a nossa pedra angular. Veja, a Bíblia é ela que nos mede. Quando alguém tropeça na palavra de Deus com essas desculpas, ela tropeça, irmãos, para a perdição. Veja, o que é que ele espera depois de uma topada na palavra de Deus? Onde você vai cair depois de tropeçar na palavra de Deus? Senão num lago de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas aquele que crê nessa pedra, aquele que crê nas Escrituras, aquele que crê na palavra que revela Cristo, aqueles que entendem que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, veja, que nela está contida a palavra de vida eterna, que ela é a palavra de vida eterna, esse será levado de volta para o jardim de Deus. A nossa grande pedra angular é aquilo que nos faz conhecer o nosso Salvador. A nossa pedra angular é o Logos de Deus, a palavra usada aqui. Na palavra é o Cristo verbalizado, é a palavra de Deus. Por isso, fique bem claro na nossa mente, irmãos. E eu termino por aqui. Por causa de Cristo, da sua morte de cruz, somos moradas de Deus, moradas do Espírito Santo de Deus. Deus habita no meio de nós, temos livre acesso e devemos usar esse livre acesso. Não procure liturgias e rituais para falar com Deus. Cristo nos deu livre acesso, temos um relacionamento direto com o Pai, por meio de Cristo. Temos a certeza que o Pai nos escuta, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
Use e abuse desse meio de graça que o Senhor nos deu, que é a oração. Falem com Deus. Nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, é bem verdade. Nós damos suporte uns aos outros, irmãos. Mas não há atitude mais sábia do que colocar diante de Deus tudo que você quer, seja angústia, dificuldade, felicidade. Há um Deus que fala conosco, que habita no meio do seu povo. Também vimos que a palavra de Deus é a nossa pedra angular, é o Cristo verbalizado, que é através dela que temos a vida eterna, ou padeceremos eternamente. Que Deus nos abençoe com essas verdades eternas, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa palavra. Louvamos o Teu nome, Deus, porque entendemos, Senhor, que nós somos morada do Espírito Santo. Que temos livre acesso ao Senhor por meio da morte da cruz do Teu Filho, Pai. Temos livre acesso contigo, Deus, e podemos conversar contigo, dialogar, Deus, com o Senhor. Podemos ouvir a Tua voz, ler as Escrituras, ouvindo a pregação. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu isso. O Senhor não precisava, o Senhor não tinha necessidade, não tem necessidade, mas mesmo assim o fez. Mesmo assim se doou o seu Filho. Mesmo assim nos amou, onde o Senhor poderia simplesmente nos criar e virar as costas. Mas o Senhor decidiu assim fazer. E nós somos gratos, Senhor, por isso. Deus, que essa palavra que o Senhor nos deixou, essa revelação especial, essa palavra que traz salvação, palavra de vida eterna, fonte de vida, ó Pai, que essa palavra, Deus, seja o grande norte das nossas vidas, que nós não tropecemos nessa palavra, nós não busquemos outra pedra angular para nossas vidas, para o edifício das nossas vidas, mas que possamos unicamente fundamentar a nossa vida na Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.